Bom, pessoal, a ideia agora, para terminar essa aula com esse último vídeo acerca das propriedades de limites de função, eu separei uma propriedade que era chamada teorema do confronto. Esse teorema é uma proposição que ela também é tratada quando você é demonstrada quando você usa a definição formal do conceito de limite. Eu vou aqui introduzi-la como é feita no livro-texto, ou seja, usando a argumentação um pouco intuitiva e apresentando a eficácia desse teorema na solução de alguns problemas que, novamente, embora a consideração do problema pareça intratável, quando você se vale desse teorema, a coisa fica bastante clara e você pode prosseguir e chegar a uma conclusão. Então, o que vem a ser o teorema do confronto, como é chamado, e como é colocado, às vezes, nos livros-textos. Então, eu vou assumir aqui três funções. Essas funções, eu vou colocá-las aqui, f de x, g de x e h de x. Eu vou assumir o seguinte, eu vou assumir que essas funções elas sejam definidas em certa região da reta real, em que essa região seja comum ao domínio das três funções, exceto num particular ponto que eu vou chamar de x igual a A. Simplesmente esse A é um número que pode ou não ser elemento do domínio dessas três funções. E nessa região elas compartilham o mesmo domínio. Tá? Então, a ideia que nós vamos colocar aqui é o seguinte, que essas três funções elas têm a seguinte propriedade nessa região, onde elas têm um domínio em comum, que f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x. Bom, só para fazer um desenhozinho aqui e darmos certa materialidade a essas ideias, vamos colocar aqui um sistema de coordenadas, xy, onde eu vou simplesmente desenhar ou esboçar os gráficos da função f e h, e depois imaginar o que acontece com a função g de x. Então, eu vou assumir que exista um determinado A no domínio dessas funções. Esse A, em princípio, não precisa ser um elemento do domínio dessas funções, pode ser que não venha a ser. Muito bem, então, o gráfico dessas funções, é claro, para todo x diferente de A, elas têm pontos bem definidos na imagem de cada uma delas, e as imagens são tais que que essas desigualdades que aqui estão são satisfeitas, ou seja, f é menor que g e g é menor do que A, ou menor ou igual, como está colocado aqui. Muito bem, eu vou assumir uma hipótese, é a seguinte, que limite de f de x, quando x tende a A, seja igual a limite de h de x, quando x tende a A, e isso aqui, digamos que seja igual a E. Tá? Então, você tem um limite para f, quando x tende a A, e para h, quando x tende a A. Eu vou esboçar no gráfico que aqui está um comportamento simplesmente para ilustrar o que está colocado aqui e depois me orientar para ter um desenho, ou digamos um esboço da função y igual a g de x, seguindo essas desigualdades que aqui estão. Então, digamos o seguinte, digamos que associado a x igual a A, eu tenha, então, o L, claro, o L é um número real para o qual tende tanto a função f quanto a função h quando nos aproximamos de A. É claro que, eventualmente, eu não tenho esse ponto AL no gráfico da função, porque o A, eventualmente, não é ponto do domínio. Mas eu posso me aproximar o quanto eu queira de A, ou seja, eu posso me aproximar arbitrariamente de L para as funções f e a função h,
se eu me aproximo suficientemente de A. Então a representação seria essa, e o gráfico das duas funções seriam simplesmente aquelas em que, à medida que eu rumo em direção a A, pela esquerda ou pela direita, tanto F quanto H se comportam de tal maneira a se aproximar deste ponto que aqui está, que é o ponto AL, no plano cartesiano. Então eu vou dar uma representação assim, digamos que a função F, como ela é menor do que A, vai ser uma curva y igual a f de x, vai ser uma curva abaixo da curva y igual a h de x. Tá? Então eu vou colocar uma coisa desse tipo aqui, para a curva, digamos, y igual a f de x, né? Essa curva aqui está abaixo. E para a curva h de x eu vou colocar uma curva que, digamos, ela se comporta dessa maneira aí, que está. Então essa seria y igual a h de x. Deixa eu só desenhar, eu saio da frente aqui para vocês verem. Então, digamos que seja uma coisa desse tipo. Tá? Então veja, f é esta curva que aqui está. É claro que é uma curva que não precisa passar pelo ponto AL, eu simplesmente tenho que, ao me aproximar de A y se aproxima de L, tanto pela esquerda quanto pela direita, o mesmo acontecendo com a curva y igual a h de x, que é essa da direita. Ao me aproximar de A pela esquerda ou pela direita, ela tende a L arbitrária, quando eu me aproximo de A arbitrariamente, eu posso me aproximar de L arbitrariamente à medida que eu rumo para A, mas por cima de F, já que as imagens são maiores do que as imagens de F. Então, simplesmente aqui está um esboço das igualdades, desta desigualdade associada a F menor ou igual a H de x. Tá? O que nós gostaríamos de colocar aqui é o seguinte: qual seria o comportamento da função g de x para satisfazer essas duas desigualdades? Ou seja, nós dizemos que y igual a g de x está entre y igual a f de x e y igual a h de x. Para que isso aconteça, eu vou propor aqui um certo desenho, digamos em vermelho aqui, eu faça um gráfico da função y igual a g de x. Eu não vou interromper aqui simplesmente para pensar um pouquinho no que vai acontecer. Olha, eu tenho que ficar entre o ramo de baixo, que é o y igual a f de x, e o ramo de cima, que é y igual a h de x. E à medida que eu me aproximo de A, isso também tem que acontecer. Ou seja, eu vou rumar, observando o que acontece com essa função, pela esquerda para x igual a A, e ver o que acontece com a curva vermelha, que é o gráfico da função y igual a g de x. Eu não posso passar nem da curva superior e nem da curva inferior, simplesmente porque essas duas desigualdades que aqui estão sendo satisfeitas. Então veja só, não há outra maneira a não ser que, ao me aproximar de A pela esquerda, o comportamento da função y igual a g de x seja tal que, à medida que eu me aproximo pela esquerda de A, eu me aproximo arbitrariamente de L para a imagem de G, visto que a curva vermelha tem que estar entre y igual a f de x e y igual a h de x. A mesma coisa acontece do outro lado. Do outro lado também, se eu continuo representando a função y igual a g de x, que é essa daqui, ela vai ter um gráfico semelhante a essa curva vermelha que aqui coloquei, que simplesmente é uma curva que está entre as duas funções extremas dessa desigualdade, h de x por cima e f de x por baixo. Bom, se a gente pergunta o seguinte, qual seria eventualmente o limite de g de x quando x tende a... Bom, olhando esse desenho, é claro que fica bastante, quase que óbvio, embora isso não seja a demonstração matemática em si, mas simplesmente uma intuição, que esse limite existe. Esse limite existe e é exatamente o mesmo limite que as outras duas têm quando você tende a A.
Então, você simplesmente tem esse resultado, e esse é um resultado que de fato pode ser demonstrado formalmente usando a definição formal de limite de uma função. Bom, moral da história, o teorema do confronto, que é exatamente a proposição que a gente acabou de colocar aqui, é: se há três funções, f, g e h, tais que essas desigualdades sejam satisfeitas e que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual ao limite de h de x, quando x tende a A e os dois limites sendo L, é verdade que a função g de x tem um limite quando x tende a A, e esse limite é exatamente o mesmo limite que as outras duas. Ou seja, ela fica espremida, a curva y igual a g de x, fica espremida pelas duas outras curvas, e ao ficar espremida, como esses dois limites são iguais, ela não tem outra alternativa a não ser assumir o mesmo limite quando x tende a A. Esse é chamado teorema do confronto. Confronto no sentido que você confronta dois resultados e um terceiro que está entre os dois primeiros. Bom, é claro que, como eu falei, isso pode ser demonstrado formalmente. Eu vou fazer agora uma aplicação desse teorema do confronto para vocês verem que ele realmente é bastante útil em certas circunstâncias em que a função apresente-se até de uma maneira bastante peculiar. Então, o exemplo é o seguinte. Vou apagar aqui essa parte e vou considerar esse exemplo, que é um exemplo, inclusive, tratado no livro-texto. Ele tem a seguinte... Ele pede para simplesmente mostrar que limite da função x² vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, né? Note que essa função é x² seno de 1 sobre x. Note que essa função não tem x igual a zero, o x igual a zero não é elemento do domínio dessa função, ou seja, zero não é elemento do domínio dessa função, simplesmente você tem o argumento do seno aqui sendo 1 sobre x, e isso não seria definido. Tá? Então, o domínio dessa função é o conjunto de todos os números reais diferentes de zero. Então você tem a reta real e um buraquinho no x igual a zero sendo excluído. E o que você quer fazer exatamente é pensar qual seria o comportamento dessa função quando o x se aproxima de zero. E o que se pede é demonstrar que isso é igual a zero. Ou seja, o limite de x² seno de 1 sobre x quando x tende a zero é igual a zero. Bom, como é que a gente faz isso? Eu vou fazer aqui um pequeno desenho, simplesmente para ilustrar as considerações que nós vamos fazer aqui nessa parte. Tá? Bom, para começar, aqui você tem o produto de duas funções, que é x² vezes seno de 1 sobre x. São duas funções. O x², né, simplesmente o gráfico dessa função é uma parábola, tá? E o seno de 1 sobre x aqui, é claro, qualquer que venha a ser seno de 1 sobre x, eu não tenho a menor ideia, embora possamos pensar que nós não temos ideia de como é o gráfico dessa função, mas podemos ter uma percepção aproximada, seria o seguinte: seno de 1 sobre x, não importa qual seja o argumento do seno, ele não pode passar acima de 1 e nem pode ser menor do que menos 1. O seno de qualquer ângulo é limitado entre menos 1 e 1. Então esse fator que está aqui é um fator que está entre menos 1 e 1. Não importa qual seja o comportamento da função seno de 1 sobre x, o valor que você der a essa imagem associada à função seno de 1 sobre x nunca vai ser menor do que menos 1 e nunca vai ser maior do que 1. Ou seja, essa imagem está entre menos 1 e 1. Essa é a primeira observação que a gente gostaria de fazer. Então, para pensar a respeito do esboço dessa função e de considerações, eu vou simplesmente aqui fazer um desenho auxiliar da curva y igual a x², que é justamente quando isso daqui assume o maior valor, que é 1,
e da curva menos x ao quadrado, que é quando isso daqui assume o seu menor valor, que é menos 1. Então, o y igual a x ao quadrado seria uma coisa que uma parábola, seria essa. Essa é a parábola y igual a x ao quadrado. E você tem a parábola y igual a menos x ao quadrado, que seria a invertida aqui, simplesmente colocada ali. Essas duas parábolas estão aí simplesmente para auxiliar a gente a pensar na coisa. Bom, vejamos o seguinte, olha o que acontece. Eu vou considerar essa desigualdade que eu me referi, o seno de 1 sobre x, não importa qual seja o comportamento dessa função, por mais estranho que ela pareça, não é? Que ela possa ser, eu tenho que isso daqui vai ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Mas de onde eu tirei isso? Porque o seno é assim. O seno do argumento de um número real é simplesmente alguma coisa que é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, qualquer que seja o argumento. Tá? Então essa é uma desigualdade independente de qualquer outro problema associado aí à colocação. Bom, eu tenho aqui essas duas desigualdades e eu vou fazer o seguinte, eu posso manipular essa desigualdade do jeito que eu quiser, eu posso essas duas desigualdades do jeito que eu quiser. Eu posso, por exemplo, multiplicar todos os membros dessa desigualdade por um número positivo e a desigualdade vai continuar com a mesma indicação de menor ou igual aqui e menor ou igual aqui, simplesmente porque o número é positivo. Ou melhor, o número maior ou igual a zero. Eu vou multiplicar exatamente esse cara aqui por x ao quadrado, ou seja, isso daqui vai ficar menos x ao quadrado. Como o x ao quadrado é um número não negativo, a desigualdade continua sendo menor ou igual ali. Ora, se eu multipliquei aqui por x ao quadrado, eu vou ter que multiplicar aqui por x ao quadrado também. Então, eu vou ter x ao quadrado seno de 1 sobre x. Tá? Ora, se eu multipliquei aqui e aqui por x ao quadrado, eu vou multiplicar aqui por x ao quadrado também, sem trocar o sinal, sem inverter aqui a desigualdade, simplesmente porque x ao quadrado é um número maior ou igual a zero. Quando você multiplica uma desigualdade por um número maior ou igual a zero, ela continua sendo a mesma que anteriormente. O que é interessante é que menos x ao quadrado é justamente essa parábola que aqui está, e x ao quadrado é essa parábola que aqui está. Então, veja só, lembrando do teorema do confronto, que foi aquele que a gente considerou anteriormente, você pode, de certa maneira, identificar essa função aqui como a f, essa função aqui como a h, e você tem, então, que essa daqui seria a g de x maior ou igual a f de x, menor ou igual a h de x. Agora, é claro, você fala, então, o limite dessa daqui quando x tende a zero vai ser o limite que as outras duas têm quando x tende a zero. Mas eu tenho que provar que o limite dessa e o limite dessa são exatamente os mesmos. E, de fato, não é difícil você ver, usando as propriedadezinhas que a gente já viu na aula no vídeo passado, tá? Que o limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero, usando aquelas propriedadezinhas, você vê que isso daqui é igual a zero. E que o limite de x ao quadrado, que é esse sujeito quando x tende a zero, é claro, usando aquelas propriedadezinhas, é o que? X ao quadrado é limite de x quando x tende a zero elevado ao quadrado. Limite de x quando x tende a zero é zero, zero ao quadrado é zero, então você tem isso daqui. Então, essas duas funções têm o mesmo limite e esse limite é zero. Segue daqui, então, pelo teorema do confronto, que limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, ou seja, a função h, a função g, isso é igual ao limite das outras duas funções quando x tende a zero, porque ela está espremida, isso daqui é igual a zero. Então, você fica pensando, bom, qual seria então o gráfico dessa função? Você sabe que o seno é uma função que ela é cíclica. Ela é cíclica e
do jeito que está estipulado aqui, o seno de 1 sobre x fica entre menos 1 e 1, e então o x ao quadrado, seno de 1 sobre x, vai ficar oscilando entre menos x ao quadrado e x ao quadrado. Quando o x tende a zero, ela vai ficando mais e mais próxima de zero, à esquerda e à direita, à medida que você se aproxima do zero. Então, se você lançar, por exemplo, no computador ou em qualquer software, o gráfico para traçar o gráfico da função, você vai ver que é uma coisa bastante semelhante com essa daqui. Ou seja, a função oscila violentamente, claro que não passa a parábola de cima e não passa a parábola de baixo, mas são oscilações cada vez mais frequentes, tendendo a zero, quando x tende a zero, mas nunca chegando a zero, porque o zero não é elemento do domínio, aliás, x igual a zero não é elemento do domínio da função, e simplesmente você emerge do outro lado, sem passar pela origem, é claro, com essas oscilações e cada vez maiores e maiores, simplesmente respeitando aqui essas desigualdades. Tá? Então, o limite de x ao quadrado seno de 1 sobre x quando x tende a zero é igual a zero, com aplicação direta do teorema do confronto. Bom, o que eu vou fazer em seguida é passar uma lista para vocês onde essas propriedades são utilizadas de uma maneira bastante variada, de um exemplo para o outro, e então na próxima aula tratamos da definição formal de limite de uma função, já aqui tendo bastante prática na atuação e manipulação de propriedades associadas a esse limite.